Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo e vamos a mais uma aula de resistência dos materiais. Agora a gente vai discutir um pouquinho a respeito das propriedades que os materiais têm, né? Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do ensaio de tração e também de compressão, que é bem similar. Vamos falar a respeito da definição de deformação e ao final, né, a gente vai falar da lei de Hooke e vamos também tratar, né, do diagrama tensão versus deformação, que está diretamente ligado à lei de Hooke e ao ensaio de tração propriamente dito. Bom, vamos lá. Antes da gente começar, você já baixou o nosso e-book, 9 conceitos básicos que você precisa saber para entender resistência dos materiais? Esse e-book eu montei com base na observação das maiores dificuldades que os alunos têm. E, na maioria dos casos, é por falta de conhecimento prévio, estudado em estática, e alguns conceitos que, se não bem compreendidos, você não faz nada em resistência dos materiais. Os 3 primeiros são fundamentais. Sem eles, você não faz nada, literalmente nada, em resistência. Então, se você tem interesse, pode baixar aí no link na descrição do vídeo, não paga nada, e acessar, tem exercício, tem um monte de coisa, está bem legal esse e-book. Bom, vamos à aula propriamente dito, né? Bom, vamos falar do ensaio de tração. Bom, então, para fazer um ensaio, eu tenho que ter uma máquina. O que essa máquina tem? Ela tem um sistema que ela vai medir tanto a deformação que ela tem, então no caso aqui dessa parte vertical, aqui ela vai puxar no sentido de esticar, então ela vai, por isso que é uma máquina chamada máquina de tração, mas ela também pode ser equipada no sentido de comprimir, né, no sentido de deformar, né, isso é muito comum, o pessoal da civil, né, fazer testes de concreto para ver a resistência à compressão. E além dela fazer essa medição de deslocamento, ela também tem a medição de força que ela está aplicando aqui. Então o sistema dela permite captar, digamos assim, qual é a força. E aí aqui eu tenho o tal do corpo de prova. Aqui, por exemplo, é uma imagem do corpo de prova cilíndrico. Existe também outros corpos de prova, né? Esse aqui especificamente é cilindro, essa rosca aqui ele é rosqueada aqui na parte de cima e na parte de baixo, do outro lado, obviamente. Só que esse corpo de prova ele é padronizado, né? Eu tenho o corpo de prova chato também, né? Para chapas, né? Também é utilizado. E ele tem aqui no caso, nesse exemplo aqui, ele tem a medida de meia polegada de diâmetro. E eu tenho uma marcação, na verdade duas marcações, né, aonde eu vou medir exatamente a minha referência, né, que é o chamado L0. O L0, no caso aqui desse corpo de prova, é de 2 polegadas. Então você tem a norma BNT, que também tem essas dimensões, você tem outras normas para se basear, digamos assim, para fazer o teste. Se você reparar, o corpo de prova ele é mais fino na parte central e na parte da extremidade ele é mais espesso, digamos assim, um diâmetro maior, né? No caso do corpo de prova chato, né, sem ser cilindro assim, ele tem mais ou menos esse formato, só que ao invés dele ser roscado, ele é quadradão, né, retangular, e aí eu tenho que adaptar a máquina aqui para pinças, né, que vai segurar isso aqui. Mas o formato é exatamente do corte, é exatamente o que eu tenho aqui, exceto pelo fato da rosca. Imagina aqui que eu não tenho essa rosca, né? Seria o corpo de prova, esse corpo de prova chato que eu falei, sem ser cilíndrico, né? Como se fosse uma caixa, né? Ele é prismático, né? Seria a terminologia mais correta. E por que disso, né? Porque a gente viu que tensão ela é a força interna dividido pela área, né? Então, se eu tenho uma área maior, consequentemente eu tenho uma tensão menor. E como eu quero que o corpo de prova venha quebrar na região que eu estou controlando, no caso aqui nessa região, né? Eu faço o corpo de prova mais fino para que aqui eu tenha mais tensão do que nas extremidades. Assim ele vai quebrar em algum ponto aqui entre esses dois pontos marcados. Então, como é que funciona isso, né? O L0 é a minha referência. Então, o conceito de deformação ele vem desta comparação e a gente usa a letra epsilon, que vai ser o delta, o que é o delta? É o quanto variou. Né? Então o delta
ele também pode ser escrito como LF menos L0. Então, quando eu tenho LF menos L0, é o delta, é o quanto variou. Né? Qual é se eu tinha aqui, entre essas duas marcações, 2 polegadas, que dá mais ou menos 50,8 milímetros, né? Fazendo a tradução direta aí para milímetro. Tem mais ou menos 50 milímetros aqui, 51 milímetros quase, né? E ele vai se deformar, ele vai esticar, digamos assim, no teste de tração e vai, sei lá, para 52 milímetros. Então o delta seria esses dois milímetros, né? Seria, imaginando que essa distância aqui é de 50 milímetros, só para ficar mais fácil a nossa análise. É dividido para o L0, né? O L0 é o comprimento inicial. Certamente o epsilon, a deformação, ela é algo adimensional, porque eu tenho aqui metro aqui e tenho um metro aqui. Na verdade, pode ser qualquer unidade de comprimento. Se eu faço os testes com essas medidas em polegadas, eu vou usar a polegada em cima e embaixo, também eu vou ter um número adimensional. Isso quer dizer que a deformação ela não tem unidades, ela é uma medida relativa. Em alguns livros você vê a multiplicação por 100, né, justamente para que dê, né, a informação qual é o percentual de alongamento que o material tem comparado com o seu comprimento inicial. Bom, então à medida que eu vou aplicando a força, que esse sistema ele vai para esse cabeçote ele vai se deslocando para cima, enquanto que a parte de baixo continua fixa, né? O que vai acontecer? Eu vou montar um diagrama. Essa máquina aqui, hoje as máquinas são computadorizadas, mas antigamente ela tinha sistemas que faziam essa mesma funcionalidade. E aí ela transforma, né, ela desenha. Umas máquinas mais antigas ela tinha um sistema de caneta que já fazia um gráfico desse na hora. Né? Então ele já plotava, digamos assim, o gráfico na hora, como se fosse aquele sismógrafo que a gente vê em reportagem, em filme, quer dizer, que mostra, né, a oscilação do terremoto, por exemplo. Né? Então a gente faz o diagrama tensão por deformação. Aí pode vir a pergunta que você pode fazer: por quê? Né, o motivo é muito simples. Se eu usar a força, quanto maior o corpo de prova, né, quanto maior a seção, mais força eu preciso fazer para romper. Já a tensão é proporcional, né? Então é proporcional à área. Né? Então eu consigo fazer uma análise geral. Então se eu pegar uma barra de aço, não importa se eu faço uma barra de aço, no caso aqui do exemplo, tem meia polegada de diâmetro. Se eu faço com 1 polegada, se eu faço com 10 polegadas, eu faço o teste, eles vão dar resultados semelhantes. Então, trabalhar com tensão serve para isso, da mesma forma que o epsilon, que é a deformação. Então, o diagrama, tensão, a máquina, na verdade, ela mede força, né? O quanto ela está aplicando aqui no seu sistema, e também mede deslocamento. Só que como eu tenho essas informações setadas na máquina, ela já traduz, digamos assim, para tensão versus deformação. Antigamente a gente tinha que pegar o gráfico força versus deslocamento e transformar nesse gráfico aqui. Hoje já as máquinas mais modernas, digamos assim, elas já inclusive já mandam para computador, etc., né, o gráfico eletrônico. Né? Antigamente a gente tinha que escanear, né? Não tinha esse na época que eu fiz a faculdade, era assim ainda. Bom, então o que acontece? A gente vê alguns comportamentos distintos nesse diagrama. Veja que aqui está quase reto, né? Depois eu vou comentar melhor isso na parte da lei de Hooke. Então ele tem aqui uma certa deformação, até que ele chega num determinado ponto em relação à tensão, que está relacionada com uma força, obviamente, o material começa a se deslocar. E aí quando ele começa a se deslocar, a tensão cai um pouquinho. Né? Então mais ou menos só para você entender aquela questão do atrito cinético e do atrito estático. O atrito estático sempre é maior do que o cinético, então seria mais ou menos essa relação. Né? Então ele está parado, digamos assim, e seria esse atrito interno, né, do material, esse escoamento internamente do material, que eu tenho que ter deslocamento do material para ter deformação. Então, por isso cai a tensão, né, e depois ele começa a subir novamente, até que ele começa a esticar bastante o material, né, ele fica tão esticado que aí sim ele começa a perder a tensão e lá na frente ele arrebenta, ou esse ponto aqui é chamado de tensão de ruptura.
né? Então, esses são os pontos importantes. Quais são? Esse aqui é onde ele começa a ter um comportamento diferente. Essa região inicial, que nesse gráfico específico não está aparecendo muito bem, é essa região que é a região da lei de Hooke. O que quer dizer? Né? A região elástica, que é onde o material funciona como se fosse um elástico, como se fosse uma mola. Né? Ele deforma, se você liberar a força, ele retorna para a posição original. Então eu tenho depois a região de estricção, que é quando ele começa a ter esses problemas aqui, né? Mas os pontos importantes, ou a informação importante, é justamente a tensão de ruptura. E no caso de projetos, a gente procura trabalhar dentro desse limite aqui, ó, um determinado percentual. Né? Então esse aqui passa a ser a nossa referência, o nosso patamar, para não passar a tensão. Então quando a gente vai fazer um cálculo de resistência de materiais, ou para dimensionar, né, qual a espessura que um parafuso tem que ter para suportar um cisalhamento, eu verifico justamente essa tensão de escoamento. Então a gente vai falar de tensão de escoamento e vai falar de tensão de ruptura. São dois pontos importantes aqui desse gráfico. E aí eu tenho uma diferença entre material dúctil e material frágil. O material dúctil ele tem esse comportamento aqui de esticar, enquanto que o material frágil ele quebra. Então se você pegar um giz e puxar, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um giz, se eu puxar esse giz, ele quebra e praticamente ele fica perpendicular. Tem uma certa inclinaçãozinha, mas é muito pouquinho aqui, não sei se dá para ver você na câmera, né, nesse giz. Mas o que acontece já com o material dúctil? Então esse caso aqui do giz é um material frágil. O que acontece com o material dúctil? Ele começa a esticar primeiro para depois romper. Né? Então, como eu disse, né, essa aqui é a região elástica. E desse ponto em diante, indicado aqui, é a região plástica. Quer dizer, igual um pacotinho de bala. Se você puxar esse pacotinho de bala, ele deforma e não volta mais. Por isso que é chamado de plástico, né? Vulgarmente chamado de plástico, digamos assim, porque são materiais que eles não têm ou têm um comportamento elástico muito pequeno. Bom, e a lei de Hooke? O que seria isso, né? A lei de Hooke ela define justamente uma região linear entre a tensão e a deformação. Isso chamado dentro da região elástica. Então são os pontos importantes. Se eu estou fazendo um projeto e eu quero que esse projeto ele venha durar, digamos assim, ele venha suportar os esforços que serão submetidos, né, no meu projeto, eu tenho que trabalhar dentro da região elástica. Se eu trabalhar dentro da região plástica, o que vai acontecer? O material ele vai se deformar e aí eu vou ter diferenças dimensionais e posso, se for um equipamento mecânico, por exemplo, eu nem monto mais esse equipamento. Bom, então aqui, né, como eu falei no gráfico, a lei de Hooke ela mostra o quê? Ela, aqui como eu falei, né, no caso se eu fosse verificar em relação ao outro gráfico, aqui seria aquele ponto que ele dá uma descidinha e depois ele sobe e tem a ruptura lá na frente, né? Essa região aqui, desse ponto, onde eu estou colocando o X, é justamente a região elástica, onde eu solto e o material volta. Por isso que os materiais vibram, né? Por isso que o material, não necessariamente um sistema mecânico você tem que ter mola, né? O próprio material ele vibra porque ele funciona como se fosse uma mola. Ele deforma, desde que na região elástica ele se deforma e consequentemente, quando solta a força deixa de ser aplicada, ele volta para a condição inicial. Então, no caso, a lei de Hooke diz que a tensão no caso axial, a tensão normal, aqui não é tensão de cisalhamento, tensão normal, embora tenha a lei de Hooke para tensão de cisalhamento também, né, que é outra formulação, mas é parecida com essa, muda ao invés de ser deformação linear, deformação angular, né, então é a mesma, eu falo que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas é a mesma analogia. Aqui o Ezão, que é o chamado módulo de elasticidade, ou módulo de Young, e epsilon, que é a deformação. Então, sigma, tensão, o E, o módulo de elasticidade, o módulo de Young, e epsilon é a deformação. Se for para cisalhamento, eu vou usar o tal igual ao G, que é o módulo de elasticidade torsional ou transversal,
vezes o gama, que é a deformação angular. Então veja que a fórmula é a mesma. Então quando eu vou trabalhar com torção, eu trabalho com essa fórmula de baixo relacionada ao cisalhamento. Isso aí a gente vai ver lá quando for falar de torção. Bom, e daí, né? E eu com isso, né? E daí que se eu trabalho com essa, dentro da região elástica, eu consigo prever qual é a deformação que eu vou ter em relação a uma determinada tensão. E o modo de elasticidade, o modo de Lang, ele é quem caracteriza o material. Então eu vou ter materiais com valor maior, então ele é mais elástico, e vou ter materiais com valor menor, que ele é menos elástico. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Se gostou, dê um joinha. Gostaria que você deixasse os seus comentários para que eu saiba o que você achou do vídeo. Se quiser receber novidades sobre o nosso trabalho, mande eu quero para 984827250, que eu vou te mandar a mensagem lá via WhatsApp. Dê um joinha, compartilha. Nós estamos usando o livro do Hibbeler como referência. Temos um grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, temos contatos aí na descrição. Basta você acessar e falar com a gente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.